Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos tentar regravar o vídeo da Batalha de Salamina, porque da última vez não deu certo. Não que isso seja problema de vocês, né? É coisa minha. Mas quando a gente parou, no último vídeo, a gente falou da derrota grega em Termópilas, né? Os famosos 300, que eram mais do que 300, perderam. Eu não entendi direito por que que a frota recuou, né? Porque então os gregos, o exército grego, que era sobretudo os espartanos, né? Liderado pelos espartanos, estava lutando em Termópilas e ao mesmo tempo a frota, liderada pelos atenienses, estava ali, atacando, né, os persas em, em Salamina, certo? E então é um ataque conjunto ali, né? Na verdade, a Batalha de Termópilas é para forçar os persas a atacarem a frota, né? Porque se os persas puderem usar o exército e a frota deles, eles conseguem dar a volta nos gregos e os gregos perdem, né? Então os gregos têm que acabar com a frota persa, né? Então, com as duas derrotas, a frota ateniense, eu vou falar ateniense ou frota grega, apesar de que não tinham só atenienses, mas vocês desculpem aí essas imprecisões. A frota grega se reagrupa em Salame e os espartanos, a parte principal do exército, né, que ainda tinha ficado em Esparta, né, vai para o Istmo. E eles vão reforçar o Istmo, vão construir tipo uma proteção, uma muralha ali, né? Porque lá é o ponto mais fácil de se defender contra os persas, né? Então eles bloqueiam, constroem uma muralha. O Heródoto faz algumas menções a ideias que os atenienses tinham de tentar ah, combater os persas na Beócia, né? Mas ele fala que isso seria mais uma ideias que vinham entre a oposição e ele fala o rank and file, né? Que seria mais os soldados mesmo, né? Não a gente dizia na caserna, né? Entre a população e a caserna e não entre os generais. Por quê? Eles evacuam a Atenas, e na verdade acho que quase a Ática inteira, para a ilha de Salamina, né? Às vezes essa ilha é chamada de Salamis, eu acho que no grego original é mais Salamis, e a gente em português fala mais Salamina. Então eu vou usar os dois nomes trocando, né? Mas é uma ilha que está bem próximo a Atenas, ao Pireu, que é o porto de Atenas, né? E até a gente vai ver que os gregos acham que os persas vão tentar construir uma ponte, né? Porque é tipo, pelo que eu vi no mapa, acho que uns 200, 400 metros da, do litoral da Ática até essa ilha. Mas já é o suficiente para os persas não conseguirem atacar, né? Então eles evacuam Atenas, Atenas fica vazia. Até o Simon, que é o filho de Milcíades, apoia, tem todo um gesto simbólico dele pendurar o arreio na Acrópole, né? Porque ele era de uma família nobre, que provavelmente tinha uma tradição de cavaleiros, né? Sempre que tem. O cavalo é sempre um símbolo de status, né? E ele larga o arreio dele e coloca na Acrópole e parte, apoiando o Temístocles, né? Embora tenha 500 pessoas que ficam para trás, querendo fazer uma guarnição em Atenas. Por quê? Porque teve uma. Na verdade, assim, o Temístocles usou de. Assim, o autor não deixa claro se ele acredita que isso estava certo ou errado, mas o Temístocles, ele fala assim, para isso, para fazer as pessoas abandonarem a cidade, né? Temístocles usou da superstição, dizendo que a semente de Atena não comeu o seu bolo, e explorou o poder do oráculo de Delfos, porque na verdade deveria ser algum ritual que eles entregavam uma oferenda para Deus e deveria ter uma serpente sagrada que comia, e como a comida, né? E como ela não comeu, isso seria alguma evidência de que algo está errado ou que a cidade deveria ser abandonada, alguma coisa assim. Então teve dois oráculos, um que falou para os gregos que estava tudo acabado e outro que falava assim, que as muralhas de madeira de Atenas iriam proteger, né, eles. E aí a maioria acreditou que isso se referia à frota ateniense. Inclusive Tucídides, não, desculpa, Temístocles, estou confundindo. Temístocles que disse isso, mas Temístocles foi o cara que meio que criou a frota, né? Então, tipo,
É lógico que ele estava falando que a frota que ele criou que ia defender a cidade, né, era tipo do interesse dele. Mas algumas pessoas, esses 500 homens não acreditaram, eles acharam que era alguma coisa que tinha ali na cidade, deram uma outra interpretação para essas muralhas de madeira de Atenas e ficaram lá. Então teve essa questão, mas de qualquer forma a cidade de Atenas é evacuada, porque se vocês lembram, a defesa é no istmo, né, então os persas vão vir do norte para o istmo, mas Atenas também está ao norte do istmo. Então, quer dizer, Atenas está desprotegida, como estavam muitas cidades gregas. Acho que eu apertei aqui o negócio, mas tudo bem. Então Xerxes seguiu para Atenas, sem pensar 2 vezes, já que seu objetivo era puni-los pelo fracasso persa em Maratona. A guarnição recusou as propostas dos Pisistratidas e o rei estava com paciência quase esgotada. O rei é Xerxes, né? Os gregos chamam Xerxes de o rei da Pérsia, né? De o rei, porque eles não tinham um rei, né? E acho que sempre que o Xerxes chegava, ele falava assim, em nome do rei, o rei da Pérsia, né? Então era tipo o rei e era, pelo que eu entendo, era meio sarcástico, né? Porque eles não aceitavam ele. Então, tipo, o rei falou não sei o quê, o rei isso. Então, então o rei, que é o Xerxes, estava com a paciência quase esgotada quando as forças dele conseguiram escalar a muralha e vencer a guarnição ateniense e queimar o templo de Atena após 3 semanas de cerco. Então, fica essa questão, porque agora os persas tomaram Atenas, né? E lógico que os atenienses querem pegar a cidade de volta, mas não tem como, porque os espartanos não querem avançar além do istmo, porque é muito difícil de combater os persas fora dessa posição. E também a marinha grega não quer avançar sozinha, né? Então a frota persa não atacou os gregos, pois a posição desses era muito favorável. Houve uma tentativa de construir uma barragem com navios para fechar uma das saídas, que a gente tem a ilha de Salamis, bem próxima ali do continente. Então tem dois lados ali da ilha que se você fecha, ela está acho que num golfo que chamam, ou numa baía, não sei. Desculpa a imprecisão geográfica. Mas se você fechar ali os dois lados, a frota grega ficaria presa, né, entre a ilha e o continente. Então não teria como sair, né? Mas a posição deles é muito favorável. Então os persas quiseram fazer uma barragem com navios. Eu acho que tipo jogar um monte de navio lá e prender, talvez, não deixar, não permitir a passagem dos gregos, né? Isso não dá certo porque precisava dos navios em outro lugar, não tinha tantos navios assim. Então os gregos entenderam isso como a construção de uma ponte de Atenas a Salamina, né, da Ática até Salamina, que fracassou. Então os persas mandaram chamar reforços do Helesponto, né, que é ali na Turquia, né, na passagem da Europa para a Ásia. Então acontece que os persas não queriam atacar porque os gregos estavam muito bem defendidos e os gregos não iam sair para o mar aberto porque lá os persas tinham vantagem numérica, né, e os gregos tinham uma vantagem mais 1 para 1. Então os gregos queriam ficar num não é terreno, porque não é na terra, é no mar, né, mas num lugar mais estreito, né, numa passagem mais estreita. Então que os persas não podiam esperar para sempre, né, porque eles não tinham tanta comida, e os gregos também não estavam numa situação boa. Então como os atenienses ficaram sabendo dos reforços persas que vinham chegando, eles tinham que fazer alguma coisa. Aí havia a possibilidade de fugir para o istmo, onde estavam o exército, que de alguma forma seria vantajoso você lutar com o exército espartano protegendo ali atrás, mas não foi essa decisão tomada. Aí alguns falam que o Temístocles queria, eu acho que o Heródoto não é muito fã do Temístocles, então o Temístocles teria meio que manipulado os persas a atacarem. Ele manda uma mensagem isso é verdade, ele manda uma mensagem para os persas falando que os gregos estavam querendo fugir e não sei o quê, para forçar os persas a atacarem, porque aí a frota grega teria que confrontar com os persas, porque ele queria fazer isso porque ele queria que a frota fosse a grande vencedora, né? Já que foi ele o cara que convenceu os atenienses a criarem essa frota, né? Então seria uma vitória dele. Mas o autor não acredita muito nisso, o autor do texto, né? Porque ele acredita que realmente não valia a pena avançar para o istmo, né? E quer dizer que seria outra opção, não valia a pena. E parece que a gente tem de outras fontes, provavelmente de Ésquilo, que
todo mundo concordou com o plano de atacar, de atacar a frota, né, de não fugir para o istmo. Então, a frota grega entendeu que, encorajada pelas vitórias do Artemísio e Termópilas, Xerxes tomaria a decisão de tentar capturar toda a frota grega caso ela parecesse estar se dispersando. Por consequência, ele dividiria suas forças para bloquear as passagens do canal, e seria possível vencê-lo com suas forças divididas. Então, esse plano que teria sido de Temístocles contra os próprios aliados, mas Ésquilo diz que não. Então, de qualquer forma, essa foi a decisão tomada. Teve um cara chamado Sicino, que ele era tipo um escravo, que era o pedagogo, que era meio que o escravo que tomava conta dos filhos de Temístocles, que na verdade esse escravo era de origem persa. Então ele foi enviado a Xerxes com a mensagem de que os gregos pretendiam escapar no meio da noite. O Heródoto coloca uma segunda mensagem, ah, de que os gregos estariam brigando entre si e que os atenienses pretendiam se juntar aos persas, mas o autor também acha improvável. Então, provavelmente houve só essa mensagem de que os gregos iam fugir. Então, o Xerxes coloca as forças dele dos dois lados da ilha, né? Então, ele divide as forças. Na verdade, ele faz três linhas, porque tinha uma ilha que ia do Pireu até, no meio termo entre o Pireu e a a Salamina, né? Mas ele divide basicamente em três partes. Uma para defender um lado da ilha, para fechar um lado da ilha, outra para fechar o outro lado, e uma terceira parte que vai atacar os gregos diretamente. Então tem tipo, ele já dividiu em três partes, né? Não que as três partes fossem necessariamente iguais, mas ele já gastou, já diminuiu uma parte da frota dele para tentar bloquear os gregos, porque ele queria meio que capturar os gregos, sabe? Então, essa mensagem do Sicino chega junto com os reforços, os reforços persas que estão vindo ajudar os persas, né? Então, e ele decide justamente tomar essa posição, né, para impedir a passagem dos gregos. Então, Temístocles faz parecer que os gregos estavam desorganizados, né? E ele faz com que os persas ataquem. Eu ouvi um cara falando que ele usou também como ele conhecia ali a ilha, né? A ilha era do lado de Atenas, então eles conheciam bem aquilo, né? Mas ele usou o vento, né? Que tem uma hora em que o vento troca, né? O vento da manhã é diferente do vento mais conforme vai avançando o dia. Eu até lembro de ter visto isso na escola, né? Que os caras vão pescar de noite, de madrugada, assim, porque a água fica quente. Aí tem uma coisa assim, acho que o ar perto da água fica quente, porque a água demora mais para esfriar. Então o ar quente sobe, então o ar vem da praia para a cidade, tem alguma coisa assim, mas eu também isso que conhecia então o vento ali, e então ele usa essa vantagem, essa mudança do vento. Mas os persas vão entrando para um terreno mais estreito, né? Porque os gregos estão fingindo que eles estão recuando, recuando, mas quando os persas vão sendo afunilados ali, os gregos têm uma vantagem e muda o vento. E os navios gregos eles eram mais rápidos. E eles eram feitos, isso eu não sabia, para ele bater no navio, ele se chocava com o navio inimigo, né? E causava um impacto mesmo, como se fosse sei lá, um kamikaze, só que ele não morria, né? Ele só batia no navio inimigo e causava um dano, né? Essa era uma das vantagens dos navios gregos. E aí, os gregos vencem a batalha, né? O, não tem muitos detalhes, mas seria basicamente isso. Eles conseguem vencer a batalha e o Xerxes fica pé da vida. E acontece o seguinte, que a frota persa, ela era composta de fenícios, egípcios e jônios. Jônios, né? Então, os fenícios eram a força principal, os egípcios mais ou menos, e os jônios eram gregos, né? Tanto que eles fizeram aquela revolta contra os persas, que foi como toda essa história começou. Só que durante essa batalha, morreram mais os fenícios e os egípcios. Então, a maior parte da frota persa virou jônia. Então, não dava para o Xerxes confiar mais na frota dele, porque os jônios eram gregos, basicamente, né? E quando o Xerxes tinha força, ele conseguia usar os jônios, né? Mas como agora os jônios eram a maioria, ele não tinha como confiar neles. Então, provavelmente houve também a chegada de notícias de que havia problemas na Babilônia, né? Alguma revolta. Então o Xerxes volta e ele deixa o sobrinho
e genro dele, que é o Mardônio. Aí o cara tá com menos exército agora, o Mardônio, com sem a frota, e ele vai ter que dar um jeito de vencer os gregos. Então esse é o resto da campanha. O Xerxes, o rei, volta, mas uma força persa continua lá para tentar vencer, né? Embora parece muito difícil, né? As chances do Mardônio não são boas. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu.